Bem-vindos de volta ao Do Zero ao CEO. No episódio anterior, falamos dos pilares do pensamento administrativo. Hoje, vamos ver de onde vêm essas ideias. A famosa escola clássica da administração. Vamos conhecer nomes como Taylor e Fayol, entender o contexto histórico e ver o que ainda faz sentido hoje em dia. A escola clássica surge no começo do século XX, com a Revolução Industrial em pleno vapor. As fábricas estavam crescendo, os operários se multiplicando e a produtividade era o foco principal. Era preciso encontrar formas de produzir mais em menos tempo. E é aí que entra o engenheiro americano Frederick Taylor, considerado o pai da administração científica. Taylor estudava o trabalho operário de forma detalhada. Ele observava cada movimento dos trabalhadores e cronometrava tudo. O objetivo era eliminar desperdícios e aumentar a eficiência. Ele acreditava que havia uma melhor maneira de executar cada tarefa, o famoso One Best Way. Por isso, ele criou métodos de padronização, seleção e treinamento dos operários. Também separou o trabalho entre quem planeja, o gestor no caso, e quem executa, o operário. Isso gerou ganhos enormes de produtividade, mas também críticas, principalmente por tratar o trabalhador como uma peça de máquina. Enquanto Taylor focava no chão de fábrica, Henri Fayol, na França, olhava para o topo da organização. Isso, ele foi um dos primeiros a dizer que administrar é uma habilidade que pode ser ensinada. Fayol criou as funções do administrador: planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar, que vimos no episódio anterior. E também os 14 princípios de administração, como a divisão do trabalho, a autoridade, disciplina, unidade de comando, entre outros. É incrível como muitos desses princípios ainda aparecem em organogramas e políticas empresariais de hoje. E agora, nós vamos para um rápido intervalo. Aproveita para beber aquela água, tomar aquele gole de café, para quando você voltar, já estar ligado nas nossas informações. Bem-vindos de volta ao Do Zero ao CEO. Depois de um pequeno intervalo, a gente vai voltar agora com o nosso assunto principal. Anteriormente, a gente explorou os pilares do pensamento administrativo. Agora, a gente vai ver como tudo isso começou, com a escola clássica da administração e, de quebra, entender como esses conceitos ainda aparecem nas empresas modernas. Exato! Vamos revisar as ideias de Taylor e Fayol e depois conversar com uma convidada especial, a CEO de uma empresa de tecnologia que vai contar como ela aplica até hoje princípios clássicos no dia a dia da gestão. Então, já prepara o seu cafezinho aí, porque o episódio de hoje tá imperdível, viu? A escola clássica nasceu no início do século XX, em meio à Revolução Industrial. As fábricas cresciam e o desafio era um só: como produzir mais e melhor. E é aí que entra o engenheiro americano Frederick Taylor, com a administração científica. Ele acreditava que havia um jeito ideal de fazer cada tarefa, o famoso One Best Way. Taylor observava o trabalho dos operários, cronometrava, padronizava e criava métodos para eliminar desperdícios. Em outras palavras, ele foi o primeiro a aplicar ciência no chão de fábrica. Mas enquanto Taylor olhava para os operários, na França, Henri Fayol olhava para os gestores. Fayol foi o primeiro a dizer que administrar é uma habilidade que pode ser ensinada.
Ele criou as 5 funções da administração: planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. E os 14 princípios da administração: comunidade de comando, disciplina, autoridade e hierarquia. Muitos desses princípios ainda não são usados, mesmo que adaptados. Sim, se você olhar para qualquer empresa hoje, vai encontrar organogramas, divisões de função, padronização de processos, tudo isso vem da escola clássica. E claro que a escola clássica teve suas críticas. Ela era muito focada na produtividade e pouco nas pessoas. O trabalhador era tratado quase como uma engrenagem. Mas sem ela, não existiria a base da gestão moderna. As teorias seguintes, como a das relações humanas e comportamentais, nasceram justamente como resposta a ela. E o mais curioso é que, mesmo com toda essa tecnologia e inovação, as ideias de Taylor e Fayol ainda aparecem nas entrelinhas das decisões empresariais. E é sobre isso que a gente vai falar agora com a nossa convidada especial. Para deixar essa conversa ainda mais interessante, a gente convidou a Luísa Andrade, CEO da Inovatech Solutions, uma empresa brasileira da tecnologia que cresceu rápido nos últimos anos e é referência em gestão e inovação. Luísa, seja muito bem-vinda do Zero ao CEO. Obrigada, Laura. Obrigada, Paola. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou fã demais da ideia do podcast. Acho incrível ver estudantes falando sobre gestão com tanta profundidade. Luísa, estamos falando da escola clássica, eficiência, padronização e hierarquia. Mesmo com toda a transformação digital, esses princípios ainda aparecem em empresas modernas como a Inovatech? Com certeza, Paola. A tecnologia mudou a forma como a gente trabalha, mas a base da organização e do planejamento continua a mesma. Por exemplo, aqui na Inovatech, a gente ainda usa processos bem definidos, cronogramas, indicadores de desempenho, e tudo isso é Taylor e Fayol puro, só que atualizado. Então dá para dizer que mesmo no mundo ágil e digital, a estrutura clássica ainda é necessária? Sim, dá para dizer sim, mas de forma equilibrada. A hierarquia existe, mas ela é mais flexível. O que a escola clássica ensinou sobre funções administrativas ainda guia nossas operações. A diferença é que hoje o líder precisa ser menos controlador e mais facilitador. Taylor falava muito em eficiência. Como isso aparece no dia a dia da Inovatech? A eficiência é o coração de qualquer negócio. Aqui, a gente usa metodologias ágeis, como Scrum e Kanban, que, se você pensar bem, são uma evolução do que Taylor fazia. Ele queria produtividade e clareza. A gente quer isso também, só que com colaboração e autonomia. Interessante. É como se One the Best Way de Taylor tivesse se transformado em vários bons caminhos, dependendo do time e do projeto. Exatamente, Laura. Hoje, a gente entende que eficiência não vem só da padronização, mas também da adaptação constante. Fayol defendia autoridade e hierarquia. Isso ainda faz sentido hoje em dia? Eu acredito sim que a hierarquia ainda é importante. Alguém precisa tomar as decisões estratégicas e estar à frente dos negócios. Mas a autoridade hoje vem muito mais do exemplo e do conhecimento técnico do que do cargo. Ou seja, a autoridade se constrói com base em confiança, não só na posição. Isso, perfeito! É isso um dos maiores desafios da liderança moderna, manter o equilíbrio entre comando e colaboração. Luísa, para fechar, se você pudesse resumir, qual é o legado mais importante da escola clássica para os gestores de hoje? Eu diria que o maior legado é a disciplina da gestão. Taylor e Fayol mostraram que administrar não é só talento ou carisma, é método, é processo, é análise. Até a inovação precisa de base. Exatamente. A criatividade sem gestão vira caos. A gestão sem criatividade vira rotina. Então, o segredo é sempre o equilíbrio. Excelente frase para encerrar esse bloco. Luísa, muito obrigada pela conversa. Foi incrível ver a teoria se encontrar com a prática. Eu que agradeço, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. O futuro da administração está em boas mãos, eu tenho certeza. Que papo incrível! Dá para ver que mesmo mais de 100 anos depois, as ideias da escola clássica ainda estão vivas, só que repaginadas. Planejamento, organização, eficiência e controle continuam essenciais. E é isso que a gente aprende aqui. Entender o passado é o melhor jeito de se preparar para o futuro.
Esse foi o segundo episódio do Zero ao CEO. Até lá, pessoal! E lembrem-se, todo CEO um dia começou do zero.